Gustavo, agricultores estão utilizando o lodo de esgoto para cultivo de pastagens. Isso aí já é uma prática que acontece. Essa notícia vem até do Mato Grosso, né? Então, também por lá o pessoal utilizando. É algo que requer muito cuidado também, viu? Você tem uma questão, por exemplo, para você colocar em, em capim, né? Na pecuária, você tem um tempo todo que aquilo que você tem que ficar sem o gado, sem o animal em cima, por um problema de contaminação, né? A gente tem alguns casos que podem ser colocados em agricultura, mas também com todo o cuidado, toda uma pesquisa, uma liberação de licenciamento, mas eu acho que é um desenvolvimento, eu acho que é um ponto que a gente tem que avançar, a gente tem que estudar mais isso, a gente tem que ver como a gente consegue reutilizar esse produto, colocar no mercado, né, e trazer para nós ainda geração de riqueza, de renda, né? É o que a gente estava falando, acho que semana passada, do lixo, né? O lixo que é um passivo já vai se tornando um ativo, né? E o lodo acho que tem que seguir pelo mesmo caminho. Na questão dos resíduos sólidos, é um avanço mais, eu acho que pesquisaram mais, acho que andou melhor, né? Como o lodo você está vinculado geralmente a uma empresa única no estado, aqui eu acho, eu não sei se. Sanepar aqui, né? Aqui em Sanepar, a gente tem algumas ações, prefeituras que fazem a coleta de lodo, acho que Paranaguá, se eu não me engano, tem, né? E não sei, a gente tem mais outras cidades que têm companhias separadas para o tratamento aí do esgoto, né? Então, você tendo menos gente trabalhando, às vezes você chega demora mais para chegar numa solução, né? É importante a questão do lodo de esgoto, que é a seguinte: é coletado o esgoto doméstico, Uhum. né? Vai para as estações de tratamento, eles fazem o tratamento da parte do efluente, da parte líquida, e sempre sobra um resíduo, ele não vira purpurina, né? Então, esse resíduo é retirado da estação de tratamento ali, encaminhado para um tratamento posterior ali, né? Para que daí ele seja transformado, né, na parte de adubo. Só que é sempre importante falar, né, que esse tipo de lodo, esse tipo de fertilizante aí, né, não pode ser colocado em produção de alimentação humana. Essa história do lodo é parecida com a do churume. O churume também, agora Ele é tratado ele é também. tratado. Isso. Ele Pode sempre virar tem que ser. energia Isso, exato. É um reaproveitamento da sobra dos tratamentos. O churume eles usam muito a questão do gás, né? do gás. Que também no esgoto, você veja bem, você tem vários tipos de churume, né? O churume, por exemplo, do aterro do Butuquara, tá lá e tem que continuar sendo tratado durante vários anos, né? Ele E só é monitorado, né? Porque o tratamento em si tem é complexo. uma lagoa, duas São lagoas, 3 né? lagoas que Três tem, né? lagoas. Mas mesmo assim, vai lá para o Caracará, E né? vai na sequência, passa as lagoas e vai embora, né? Você tem, por exemplo, na produção muito forte a questão de biogás, principalmente nos suínos, que não é nada mais do que o esgoto Uhum. dos suínos que estão sendo engordos, do cria, o que for, e colocam numa estrutura onde você necessita areação e tal, coberta, e você aí gera aquele gás, aí você queima o gás, você tem vários usos para isso, né? Ô, Gustavo, quer dizer que o chorume ele pode virar gás. É isso? Pode. Agora você tem você tem diferentes produtos, né? Uma coisa é o chorume do aterro do Butuquara, outra coisa é o chorume de um cemitério, são Ah, coisas sim. diferentes. Outra coisa é um esgoto de animais, como dos suínos, Dos da própria dejetos do pecuária de suíno corte, ali. os dejetos da pecuária de corte dos bovinos. Então você tem produtos diferentes, como nos resíduos sólidos também, né? O próprio reciclado é uma coleta seletiva de algo diferente, se separou e fez um uso, É. melhorou, avançou naquilo, né? Até hoje em dia, né, você falando nessa questão de aproveitamento de resíduos, está sendo muito utilizado aí na parte do agro também a compostagem, né? O Sim, resíduo, o composto gerado de compostagem, que é um fertilizante muito potente, né? Ele está sendo utilizado. Aí a compostagem pode ser utilizada em produção, né, para sim, alimentação humana. sim. Você ouvinte que nunca viu, por exemplo, como é que é o nome? Esqueci mais, a gente falou. Aterro. Aham. Tenta conseguir para nós aí, o Rodrigo, uma foto de um aterro.
Porque a gente fala em aterro, 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 e tenho certeza que muitas pessoas nunca viram a imagem de um aterro, como é que é um aterro. Imagem de lixão, né, Gustavo? Todo mundo É, sabe como é que é. Agora, é, um aterro, o aterro você tem uma imagem muito melhorada, né? Porque ela acaba, o material é coberto, você tem inclusive o processo de queima de gás, então você tem um controle muito melhor. Muitas vezes a pessoa passa e não percebe, né? Parece simplesmente um morro, vamos dizer, com grama e tal, que é o que a gente vê hoje, né, Carol? O Botucara, por exemplo, você já não vê o resíduo lá, né? Você vê alguns Saiu do olho do da teu população, visual, né? saiu do visual. Tá um Né? morro lá e aquele morro tal de texto. Tem alguns locais que, inclusive, passam por problemas, né, por fazerem depois construções em cima de aterro, que não é uma base adequada para fazer construções de empreendimentos civis, né? a gente falou do aterro, quem está nos acompanhando pela internet, tá lá, ó. Essa é a imagem para vocês analisarem, para explicar para os ouvintes, e quem está nos ouvindo pela FM, vocês narram aí como é que é Isso esse aí é aterro. construção, né? Estão Isso aí é a fazendo. construção. Isso aí é o que a gente chama, que está aparecendo, né? A gente chama de célula de deposição de resíduos. Então, ele está sendo preparado de uma forma ali que parece um bolinho de noiva, né? Aquela manta ali, Carol. Então, essa manta é uma manta específica, especialmente criada para colocação embaixo, para forrar a célula do aterro. E o Aí em degrau? cima, e o degrau também por questão da engenharia, para ele não desmoronar. Né? Então, ele vai enchendo, ele vai fazendo aberto assim, e depois eles vão fechando em cima, sabe? Formando um triângulo, uma pirâmide. Aí mostra e até com. Aí pode ser até de suínos e companhia, né? Pra você ver com bastante água ali. É um Sempre outro eles tipo. fazem a preparação dela de uma forma adequada ali para a disposição. Essa célula que está aparecendo agora na imagem, ela ainda não está impermeabilizada, mas as da direita já estão. Isso. Então o resíduo só pode ser provavelmente colocado ó, depois de primeira impermeabilizado. lagoa, segunda lagoa, terceira lagoa ali, ó. De Uma tratamento sequência do que chorume. sai de uma, vai para outra mais limpa, vai para outra mais limpa e depois vai devolver pro. Mas o que é aquilo lá? É churume? Não? Aquilo ali pode ser provavelmente algum empreendimento Eu acho que ligado como está criando ainda não deve estar sendo utilizado. ou leiteria imagem, ou uma isso. suinocultura. Então os dejetos vão para essa primeira lagoa, daí da primeira vão para a segunda, De terceira, campo. quarta, aí vai. Aí você vai tendo a decomposição, que é nessa decomposição você daí vai ter o lodo que a gente falou agora há pouco, né? Aqui tem uma imagem legal, que você vê do lado esquerdo da imagem, parece ser resíduo de lixo que estava a céu aberto. E aqui do lado direito está sendo construída a célula com a impermeabilização. Mas isso, né, Carol, Gustavo? É uma Esse engenharia Esse aí fantástica. é resíduo sólido urbano, né? Uhum. E tem que ser sempre monitorado, não é? Isso aí não vai ser Tudo. pro resto da vida achar que isso daí vai dar um jeito e Não, esquecer lá. Ele tem Sempre prazo, né? prazo. Ele tem prazo de validade. Porque hoje em dia você não vai poder só ficar aumentando o tamanho da montanha do lixo. Né? Uma empresa aí que opte por trabalhar com a área de tratamento de resíduos, né? De aterro, ela tem que ter tudo em ordem. E é uma fiscalização pesada em cima. Qualquer erro é cadeia. Então, Bom, a e pessoa hoje não vai se um arriscar. dos caminhos interessantes que processo, existem é a multa. queima, né? É. Que a gente tinha até pouco tempo atrás proibido, né? Hoje já tem, porque aí você reduz em muito o volume, né? A queima do resíduo Do sólido resíduo. urbano. É. Você pega, tira o material de reciclagem e tal, e você reduz em muito o volume final, né? São 8:02. Gustavo, tem ouvinte aqui para participar também das informações do agronegócio. É o Alexandre. Abre o canal para mim aí, Rodrigão, do WhatsApp. Marcílio, cigarrinha no milho. É uma preocupação, é um inseto, tá? Que é controlado com inseticida, óbvio. Beleza? Beleza, tem mais Esse então. inseto surgiu em 1995, daí ele sumiu e agora voltou assim com bastante força em 2015. Cigarrinha do milho. Eu não peguei o início, né? A cigarrinha hoje é um problema sério no milho. Tem sido o foco hoje atual é a cigarrinha, né? Ela dá um impacto muito forte na produção, principalmente o pessoal ligado aí à safrinha, pessoal mais ao norte que a gente. Estamos tendo mais impacto por aqui. A gente tem um impacto um pouco menor, porque a gente tem menos tempo do milho na terra e menos volume de milho. Então a gente acaba diversificando mais com soja, com feijão. A gente não faz duas safras, então
não tem uma safra que é praticamente só o milho, mas ela vem dando impactos muito fortes. E aí vai sempre os estudos, aí vai a gente trabalhar para resolver isso. É como a ferrugem asiática, também foi um problema grande. A cigarrinha tem sido um problema forte no milho. E a solução para isso seria mudança no tipo do defensivo agrícola, Sim. do agrotóxico ou a Dentro- quantidade? Dentro dessa pergunta sua, tem como é que é? É que eu não sou muito entendido no assunto, mas você falou para combater? Para combater Defensivo. a questão do Mudar o defensivo, produto, né? mudar o Coisas produto, a naturais. quantidade. Tem também. Você tem Fertilizante. muitos processos, principalmente nos inseticidas, que se você põe um vírus naqueles outros animais. Então pega um doente e multiplica aqueles vírus. É uma vacina ao contrário, né? É uma vacina para eliminar. Né? Você tem também mudanças de produto, quer dizer, você tem um produto tal que hoje está conseguindo combater aquela doença, a doença começa a tornar resistente àquele produto. No caso, estou falando dos animais, né? Da cigarrinha, você troca o produto, né? Você tem um princípio ativo diferente. Agora, Gustavo, é ilusório que só produtos naturais, coisas naturais, consigam combater tudo isso? O agro alimentaria o mundo, o Brasil, sei lá, só com coisas naturais, sem Só com fertilizante. biofertilizante? O que é o desafio para isso hoje? O desafio é que você tem uma área utilizada versus uma produtividade atingida. Então, quando você faz um uso, por exemplo, você pode não combater determinado inseto ou combater de uma maneira que ela não consiga uma eficiência tão grande e você vai ter perda. Você tendo perda, você não consegue chegar no objetivo. A gente tem, por exemplo, produtos para combater fungos em algumas culturas que você precisaria entrar pulverizando quase que diariamente. Né? Você tem produtos, tem culturas que você choveu, pulveriza de novo, choveu, pulveriza de novo. Então você tem. A gente não. É a mesma coisa que a gente falava do carro elétrico. Você tem que olhar o todo. Né? Você tem que olhar todo o conjunto. Né? Às vezes você utilizar um produto, né, que os volumes de produto são pequenos, o impacto é muito menor do que você querer fazer um processo desse mais orgânico, vamos assim dizer. Uhum. Então a gente tem que pensar área utilizada, produção que a gente tem, quantas vezes a gente tem que entrar de volta nessa área, o que a gente gera nisso também, de emissões com esse tipo de coisa, né? O próprio impacto no solo, trator rodando, entrando, saindo. Nesse caso aqui que o ouvinte trouxe, a cigarrinha do milho. Então, A cigarrinha hoje se combate com produto, com defensivos, né? Esse é o cuidado. Químico. Agora, a gente tem vírus que são colocados na área agrícola para combater insetos. E a gente tem processos como a gente fala muito de bater pano, né, que é o MIP, manejo integrado de pragas, aonde no MIP a hora que você bate o pano, não é nada mais que você vê qual é a diversidade de insetos que está lá e quem combate quem. E aí, de repente, você naturalmente resolve aquele problema. Inclusive, sem químicos, sem nada. Esse Sem bater nenhum o tipo- pano é aquele que eles colocam um pano embaixo do pé lá da Isso, produção e chacoalham para ver o que isso. vai cair. Você tem um pano, que você sabe a área daquele pano. consiga as imagens. Em si, Como é que é o nome? Bater pano? MIP, manejo integrado de pragas. E daí você, batendo o pano, você tem a área daquele pano que você bateu, você sabe o que você tem de animais, de insetos ali. E aí você sabe que esse é inimigo daquele, enfim. E aquilo, muitas vezes, você deixa ele correr porque você tem um resultado melhor não fazendo, às vezes, uma aplicação do que fazer. Tudo bem, aqui nós A própria questão explicamos. biológica, né? Você tem um equilíbrio todo aí também. O equilíbrio não está só no solo, no solo em si. Você tem a questão biológica do solo que já é bastante considerado e vem sendo cada vez mais considerado. Que na parte biológica você consegue, às vezes, aproveitar melhor o fertilizante e tal. Tem uma série de coisas envolvidas aí. A Jussara Salgado está falando assim, a Ponte Preta ninguém mais fala, né? Porque até outro dia acho que foi comentado aqui, inclusive. Não é né? o time, viu? É lá na região da Ponte Ponte Preta? Preta? A Ponte Preta é no Alagado, né? Alagado. Isso. E foi comentado outro dia aqui que o governo está fazendo a ponte, né? A gente comentou aqui, ligando Foz do Iguaçu à Cidade de Leste, e a Ponte Preta está aqui desde 2012 precisando de reparos e ninguém dá atenção para ela. Milton Soares dando bom dia, Jalmarujo também dando bom dia para nós. São 8h25. Gustavo, USDA reduz a estimativa de produção e rendimento da soja nos Estados Unidos. Isso é bom, né? É bom?
Na realidade é o seguinte... Bom para quem? Bom para quem, como diria o Márcio. Bom para quem? Na realidade é o seguinte, a gente sempre fica nessas notícias de mercado, produção, produtividade como um todo, né? Existia uma expectativa aí de uma boa safra americana, né? Não excepcional, mas uma boa safra, e existe ainda uma expectativa de uma boa safra brasileira, uma safra recorde no Brasil. Bom, o que acontece? Eles reduziram lá a estimativa de produção. Então, o relatório de outubro indicou que a safra americana é de 117,38 milhões de toneladas. Em setembro, era de 119,15 milhões de toneladas. Então, já vem trazendo reduções. E essas reduções impactam aonde? Impactam nos valores do mercado das commodities, né? Principalmente soja, né? Que é o que eles estão conversando para a gente. Então, é um mercado mundial, um mercado que realmente a gente fala a nível mundial. Lembrando, né, que aqui a gente converte parte dessa soja em produto, né? O Paraná lidera a produção de proteínas animais no país. O estado do Paraná, com seus 2,3% do território nacional, é responsável por mais de 21% da proteína no Brasil. A gente é campeão em vários tipos de proteína, né? Nós só não somos campeões na na pecuária de corte, né? Aí a parte da questão de espaço físico bate um pouquinho, né? Mas o estado produz 2,64 milhões de toneladas de carne de frango, bovina e suína, né? E o Brasil produziu 12,22. Por que eu falo isso? Né? Porque a soja e o milho se tornam frango, se tornam suínos, os porcos, né? E a gente tem muito a ganhar, né? O maior destaque, conforme essa pesquisa, foi a avicultura paranaense, com 2,11 milhões de toneladas no primeiro semestre, 1,3% a mais que no mesmo período do ano passado. Sozinho, o Paraná responde por 31,3% da carne de frango. Já Chicago, né, aproveitando, estamos falando, a cotação do dólar a R$ 5,21, Ibovespa 114.950 pontos com 0,85 de baixa. Chicago, $13,81 o bushel com 7,5 pontos de alta. Soja disponível, R$ 185 o saco, futuro a 170 ou $32. O lote comercial, o que está na mira do pessoal é 190, a convencional também é os mesmos 190, futuro ao 175. Já o milho, né, também que faz parte da composição da proteína, né, a $6,94 o bushel, com 4 pontos de baixa, milho disponível R$ 82 o saco, futuro a 85. Então veja como o mercado, a expectativa de futuro pagando mais do que o produto disponível. Lote comercial, o pessoal pedindo R$ 95, quer dizer, quem tem quer 95 no soja, no milho. A indicação CPEA 85,99, milho convencional 91,71, milho oxi R$ 117,80. São 8h28. Antes do intervalo, Gustavo, vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre segurança rural. Em 90 dias, a Operação Segurança Rural prende mais de 100 pessoas e apreende 32 armas. A gente tem essa questão da segurança rural ligado à inteligência, ligado a grupos de informação, onde a gente consegue melhorar essa qualidade. Vem aumentando o número de patrulhas rurais no estado do Paraná, né? Então isso aí fica aí os parabéns na questão do estado ampliando isso, e aí a gente gera segurança, você consegue manter as pessoas mais na área rural, né? Então se veja um resultado muito significativo num espaço curto de tempo. Fica aí os parabéns, né, para a Polícia Militar do nosso Paraná, as patrulhas rurais. A gente fez uma live, inclusive, uma ocasião, né, falando sobre a questão de placas de sinalização. Você pode pôr placas, tem um padrão que a Polícia Militar, inclusive, passa para nós. Se faz placas, na placa tem um QR Code e você cadastra a propriedade. Então, a gente tem, inclusive, no sindicato os contatos para fazer isso. E aí o que acontece? A Polícia Militar sabe que a propriedade tal está numa cota, né? Está num local. Ele põe a indicação geográfica, coloca como chega no local.
porque isso aí está muito aliado às pessoas que estão trabalhando naquele momento. Eles conhecem como chega na propriedade do Marcílio, né? Mas eles não conhecem como é que chega na propriedade do Rodrigo. Então eles têm que mapear e deixar isso de um modo claro para que outros que eventualmente precisem ir lá possam fazer com segurança.